Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia com o Senhor, com a palavra. Domingo, dia abençoado, né? Deus tem nos dado uma semana cheia da presença dele e hoje não seria diferente. Mais um dia que nós estamos aqui. Nós vamos terminar então essa semana 38, caminhando dentro do livro do profeta Daniel. E a gente vai ver então o que o profeta Daniel está para dizer para nós agora no capítulo 7, 8 e 9, tá? São os capítulos de hoje. Vamos lá, capítulo 7, Daniel, capítulo 7 diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho: Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu coração de homem. A seguir vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas, e foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se sentou. Sua veste era branca como a neve e o cabelo branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saiu um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar, por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo o que eu tinha visto. E ele me respondeu dando-me esta interpretação: Os 4 animais grandes são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze. O animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação: o 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando e pisoteando-a.
Os 10 chifres são 10 reis que sairão deste reino. Depois deles, um outro rei se levantará. Será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino deles será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos e meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Então, o capítulo 7 fala sobre esse sonho que Daniel tem nesse momento. Ao mesmo tempo era um sonho e eram visões, e ele vê esses 4 animais. Várias pessoas fazem a interpretação desses animais. A gente tem aqui, como eu falei para vocês no canal, eu tenho um estudo sobre isso. E eu falo um pouquinho sobre cada um desses animais e o que eles representam na história. Mas a gente sabe que o final do capítulo 7 fala justamente desse tempo do fim, onde o Senhor Jesus vai voltar. E é o reino dele que não vai ter fim. Então, se durante toda a história a gente já viveu esses 3 primeiros reinos, que eu acredito que é isso que tem acontecido, a gente tem o último reino que se levantará no final dos tempos para justamente tentar acabar com os filhos de Deus, trazendo perseguição. É o tempo da tribulação que a gente chama de Apocalipse, né? Mas nós sabemos o fim disso. E o fim disso é o reino de Deus estabelecido na terra, porque Jesus vai vencer todos esses reinos. Capítulo 8, para a gente ir andando aqui. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode, com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra, sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto ao lado do canal, e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas, e as pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? E ele me disse: isso tudo levará 2300 tardes e manhã. Então o santuário será reconsagrado. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem, e ouvi a voz de um homem que vinha do lar. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. E ele me disse: filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim.
Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé. E disse: Vou contar a você o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomarão o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão na nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastação terrível e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão, estava além da compreensão humana. Capítulo 8 está falando sobre essa questão de 2 desses animais aqui que ele viu, e fala então desse carneiro e do bode. E o próprio texto explica para nós do que se trata, né? Fala primeiro do Império Medo-Persa, que é esse carneiro, e o bode fala do Império Grego, né? Que vem com Alexandre o Grande. É esse o primeiro rei ali que está falando que vai tomar todo o território. E se você ler um pouquinho de história, ou se você olhar para a história do que aconteceu entre realmente a Babilônia, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego e depois a Roma, né? E aí sucessivamente aí vem o Império Otomano, e hoje em dia nós temos aí o Estado Islâmico, né? Tentando dominar tudo, e é esse o último rei que vai se levantar, minha opinião, tá bom? Mas o texto está claro falando para nós que é do Império Medo-Persa e do Império Grego que está se falando essa visão do carneiro e do bode. O próprio texto explica para nós. E Deus pede para Daniel selar isso, porque faz parte de profecias do tempo do fim. Não só para aquele momento, demoraria ainda isso acontecer, né? Essa disputa entre o Império Medo-Persa e o Império Grego. Eu acredito que Daniel nem estava mais vivo quando tudo isso acontece. Capítulo 9 é uma oração de Daniel e o término, então, de uma palavra profética aqui. Vamos lá, capítulo 9, para a gente terminar a leitura de hoje. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governador do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas no livro na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti.
Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar a você percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim, que lhe será decretado. Capítulo 9, Daniel então ora, entendendo o livro de Jeremias, ele ora porque sabe que está chegando o tempo do fim desse exílio. Deus tem um tempo sempre pré-determinado para as coisas acontecerem. O nosso tempo já está com os dias contados também. Nós sabemos que o Senhor tem o dia e a hora para ele voltar e para acabar com toda essa iniquidade da terra, para restaurar todas as coisas. Nós sabemos que Deus vai cumprir isso e cabe a nós, então, buscarmos ao Senhor, nos santificarmos, salvarmos as vidas através da pregação do Evangelho. Esse é o nosso papel para esses últimos dias. E os últimos dias já começaram quando Jesus nasceu. Deus está falando ao seu povo há muito tempo, né? Quando esses profetas, todos esses profetas que a gente leu, falam sobre essas profecias, principalmente do tempo do fim, Deus já está alertando o seu povo desde aquele tempo, né? Para que eles já se voltassem para ele, para que as pessoas dessem ouvidos, para que as pessoas prestassem atenção no cumprimento das promessas e das profecias, né? Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus com esse olhar mais apurado. Jesus está voltando
E é nisso que nós precisamos prestar muita atenção, no que nós temos feito, né, da nossa vida nesses últimos dias. Que nós possamos estar prontos, preparados e trabalharmos em favor do reino de Deus enquanto há tempo. Vidas estão perecendo e nós precisamos agir, assim como Daniel agiu no seu tempo, orando, sabendo que o tempo do fim estava próximo daquele exílio. Amém, queridos? Amanhã, então, segunda-feira, a gente começa a semana 39, né? Estamos chegando aí às últimas semanas do Velho Testamento. Só tem mais 2 semanas, né? A semana 39 e a semana 40. Então, em 2 semanas aí, que é o final de setembro, a gente termina o Velho Testamento e começamos o Novo Testamento para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe. Ótimo domingo para vocês. E amanhã começamos a semana 39 para a glória do Senhor. Deus abençoe, meninos e meninas.